Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre o pré-sal e o desenvolvimento do Brasil e a necessidade de reconstruir o sistema Petrobras. Eu, no momento, estou vice-diretora da AEPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, mas essa associação não congrega só engenheiros, congrega qualquer profissional de nível superior que queira participar. Ela foi criada em 1961, não é vinculada a nenhum partido político e ela sempre defendeu a Petrobras e uma visão nacionalista do petróleo. Então, campos de petróleo e gás gigantes, né, eles são aqueles com mais de 500 milhões de barris de petróleo de reservas. E esses são um ativo muito estratégico para qualquer país. Então, essa é uma frase de um dos últimos memoirs, né, que são os livros especiais publicados pela Associação Americana de Geólogos de Petróleo, do Mary Sternbach, esse artigo, falando sobre a importância dos campos gigantes. Então, que eles impulsionam as economias mundiais e a prosperidade humana. Definições e importância, né? Então, campos gigantes são com mais de 500 milhões, campos supergigantes com mais de 5 bilhões, tá? E campos mega gigantes com mais de 50 bilhões de barris. Isso de reserva. Mega gigante, a gente só tem 3. A gente tem Ghawar, na Arábia Saudita, tem Burgan, que é siliciclástico, no Kuwait, e tem, de novo, na Arábia Saudita, Safânia, só que Safânia é em água rasa e é um óleo mais pesado. Tá? E os outros todos são importantes, né? Inclusive os campos que não são gigantes também, porque o petróleo, uma vez que ele sai do campo, ele não sabe se o campo é gigante ou não é. O petróleo tem valor, tá bom? Então, vamos lá. Quando teve aquele atentado do drone, em 2019, na Arábia Saudita, eles danificaram lá uma refinaria, uma instalação saudita, e a produção saudita parou. Né? E, naquela ocasião, né, 75% da produção saudita vinha de 4 gigantes. Tá? Ghawar, Qurrais, Safânia e Shaiba. E a Arábia Saudita, a Saudi Aramco, ela não tem só gigantes, ela tem mais de 100 campos de petróleo, de todos os tamanhos. Tá? É importante se falar isso. Mas a importância dos campos gigantes é muito grande. Então, aqui, nossos campos do pré-sal, como a Annelise falou, desculpa, como a Anne falou, aqui nós temos uns campos gigantes e supergigantes de extrema importância. Búzios, Tupi, né? Tupi, ele era batizado de Lula em 2020, nessa perseguição que o nosso país passou. Ele foi rebatizado de Tupi, e agora a gente tem uma situação aí que a gente não sabe o que vai acontecer, se esse campo volta a poder ter o nome que ele foi batizado, ou se ele vai continuar como Tupi. Né? A Petrobras já homenageou Getúlio Vargas com uma refinaria, já homenageou JK com um FPSO, e poderia, sim, homenagear Luiz Inácio Lula da Silva, porque foi ele que enviou ao Congresso o pacote de medidas que criou o novo marco regulatório do petróleo em 2009, mais precisamente, acho que no final de julho, em agosto, né? Com as 4 leis. Era a lei da partilha, a lei da cessão onerosa, a lei do Fundo Social e a lei da criação da PPSA. Depois acabaram sendo projetos, desculpa, e aí acabaram sendo apenas 3 leis, né? Mas saíram todos esses, viraram realidade. E a partilha ela tem a finalidade de reter uma maior parte da renda petrolífera para a nossa sociedade brasileira. Então, outros campos que nós temos no pré-sal, eles são gigantes, né? Por quê? Porque eles têm reservas já superiores a 500 milhões de barris de petróleo. Então, Mero, que é oriundo do bloco de Libra, Sépia, Atapu, Sapinhoá, né? Itapu, Jubarte, Roncador, Roncador não é do pré-sal, tá? Mas Jubarte tem pré-sal também e virou Parque das Baleias, unificaram lá aqueles outros campos, né? Baleia Azul, Baleia Franca, e, por força da ANP, virou Parque das Baleias. Tem pós-sal e tem pré-sal. É gigante no pós-sal e é gigante no pré-sal. E tem Marlim Leste aqui, né, entre outros. Marlim Sul, Albacora Leste. Albacora Leste foi recentemente completada a venda dele. Né? Barracuda, Caratinga, Carmópolis. Carmópolis é um campo de terra. Tá? Então, gigante a gente tem, não só no pré-sal, gigantes brasileiros. Então, a Petrobras, né, ela sempre esteve nos livros consagrados da Associação Americana de Geólogos de Petróleo de Campos Gigantes, desde o primeiro, em 1970, com Água Grande, Buracica, Dom João, Miranga, Taquipe, Candeias, do nosso Recôncavo. Né? Depois, Namorado, na Bacia de Campos, no segundo livro, já na década de 70, Namorado foi descoberto em 1975, a Bacia de Campos foi primeiro descoberta em Garupa, em 1974,
Depois, os primeiros gigantes da Bacia de Campos, no terceiro livro, Marlim e Albacora. No quarto livro, já na década de 90, Barracuda e Roncador. Roncador foi descoberto em 1996, um ano antes da quebra do monopólio, tá? No meio do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. E depois, agora, em 2017, saiu o volume referente à primeira década dos anos 2000, e saiu com Libra e Pão de Açúcar. É importante falar que Pão de Açúcar ainda não é um campo, porque não teve declaração de comercialidade, né? Então, Pão de Açúcar é uma acumulação. Libra deu origem, a parte noroeste de Libra deu origem ao Campo de Mero. Tá? E, agora, mais recentemente ainda, saiu um livro com os nossos campos de Mero, Búzios e Tupi, né? Que é o último livro mais recente. Eu acho que Búzios e Mero, eles tinham que realmente eles foram descobertos, os primeiros 2 poços foram perfurados com autorização especial da ANP em 2010, né? Então, realmente, eles fazem parte dessa segunda década. Então, como que é essa questão dos campos gigantes, né? A gente fala em espionagem, Edward Snowden, o pessoal fala em Rand Corporation. Gente, isso é muito antigo, espionagem nos campos gigantes. Em 1975, né, o Brasil descobriu o namorado. Em 1978, a CIA tinha encomendado um memoir de campos gigantes, né? É o relatório Naring, vocês podem baixar direto lá da página da Rand Corporation. Tá? E esse relatório falava o seguinte sobre o Brasil. Apesar dos intensos esforços despendidos nos últimos 25 anos, porque, 78, a Petrobras foi criada em 53, então, esses esforços despendidos eram da Petrobras. Tá? Eles achavam que a gente ainda não tinha um gigante, que a gente teria um gigante quando fossem perfuradas as extensões de namorado. Só que eles desconheciam que Carmópolis, descoberto em 1963, né, depois daquela disputa e da saída do primeiro chefe da exploração da Petrobras, ele foi um geólogo gringo da Standard Oil, né? E depois que ele saiu, ficamos então com os brasileiros, fizeram uma revisão. Inclusive, um deles era avô materno do cara que foi, recentemente, no governo Bolsonaro, diretor da ANP, mas acho que eles não tinham muito a ver, né, ideologicamente falando. Mas eles fizeram uma reinterpretação e descobriram Carmópolis, na bacia de Sergipe-Alagoas, em 1963. Então, vamos ver um pouquinho sobre o pré-sal. Tá? 2005 a 2010, essa fase exploratória, fronteira exploratória. Depois, 2010 2016, a exploração da seção onerosa e alguns poços importantes também em concessão, a descoberta de Carcará, 2012. Tá? Depois, leilão da partilha, no governo da Dilma, em 2013. 2016 2022, o que está sendo feito, o que foi feito, né? O pré-sal vendido através de venda direta ou de parceria. E os campos gigantes, a importância desses campos gigantes e para onde que a gente vai, né? Aí, sugestões, né? Bom, no começo, então, até o final de 2009, o que a gente tinha de descobertas, aqui, a primeira descoberta, Tupi, segunda descoberta, Carioca, terceira, assim, tem várias outras descobertas aqui, que aí a ordem eu posso me enganar, né? Mas, Tupi deu origem ao campo de Lula, que depois foi rebatizado Tupi, Carioca deu origem ao campo de Lapa, e Guará deu origem ao campo de Sapinhoá, foi a terceira declaração comercial. Tá? Essa área de Bem-TV foi devolvida, mas aqui nessa pontinha fica Carcará. Foi descoberto só em 2012, por isso não está apontado aqui. Aqui, Caramba, foi devolvida também. Essa área do BMS 22, aqui, era da Exxon, foi devolvida também, depois de um poço seco e 2 poços subcomerciais. Iara deu origem às acumulações, o PAD, né, o Plano de Avaliação e Descoberta de Área, deu origem às acumulações de Berbigão, Sururu e Oeste Atapu, e Júpiter, uma área que ainda está em avaliação. E o Paraty foi o primeiro poço no pré-sal, só que foi subcomercial. Tá? Então, aqui, um pouco sobre o tamanho de Lula. Né? Lula, Tupi, foi o primeiro supergigante do Brasil, ou seja, o primeiro campo no nosso território com reservas superiores a 5 bilhões de barris de petróleo. Quando houve a declaração de comercialidade, a Petrobras queria declarar 2 áreas diferentes, Lula e Sernambi. E a Agência Nacional do Petróleo juntou em uma área só o campo, né, Lula. E os volumes envolvidos eram volumes, se eu não me engano, de 8,3 bilhões de barris de petróleo. Tá?
como reserva já aí, tá? Não é volume original in situ, in place, tá? É reserva. Volume recuperável que vai virar reserva como você for instalando as unidades de produção definitivas. Aqui é um gráfico muito interessante. Por quê? É um gráfico que mostra o endividamento da Petrobras, né? E depois a redução desse endividamento. Quando você pega aqui até 2014, está aumentando a dívida da Petrobras. E o que está acontecendo nesse período é justamente o investimento para desenvolver o primeiro supergigante de Lula e também o gigante de Sapinhoá, fazer a exploração da seção onerosa, fazer a exploração em várias outras bacias no Brasil, construir refinarias, modernizar refinarias, construir malhas de gasodutos, que depois foram vendidas, e uma série de outros investimentos produtivos foram realizados nesse período. Tá? E, para dar uma ideia assim, de comparação, o primeiro campo descoberto lá no Mar do Norte, na Noruega, foi em 1969, Ekofisk. De 1969 até 1975, eles tiveram que investir no Mar do Norte para poder gerar tecnologia, para produzir o Mar do Norte, para fazer ser uma realidade, 11 bilhões de dólares a mais do que os americanos gastaram para mandar o homem à Lua. Então, o volume de dinheiro que a gente está falando aqui, e tudo é altíssima tecnologia, aços especiais, equipamentos especiais. A maioria dos equipamentos no nosso país não produz. Nós não somos um povo que você pode falar que é industrializado, porque a indústria brasileira é indústria situada no Brasil, localizada no Brasil, considerada brasileira pelo conceito que vem lá do Fernando Henrique Cardoso, durante a Constituinte, né, que conseguiu modificar o significado do que é ser brasileiro. Mas poucas são, né? O nosso país ele usa muitas coisas, desde o básico mesmo. Né? Você vê um caminhão no aeroporto, Swiss alguma coisa, uma escada que vai pegar as pessoas no avião, outra marquinha estrangeira, o elevador no prédio da casa de vocês. Né? Então, assim, nós não somos um país, e a maior parte do nosso dinheiro vai para justamente pagar todo esse maquinário. Tá? Outra coisinha importante aqui, ó. Fluxo de caixa livre. Falaram para vocês que a Petrobras tinha quebrado com a Lava Jato. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui nessa cidade. Então, falaram que tinha quebrado. Mas, olha só, gente, fluxo de caixa livre positivo a partir aqui de um momento em 2014. Tá? A Petrobras nunca esteve quebrada. A Petrobras esteve endividada. Esse endividamento foi para fazer investimentos produtivos e a Petrobras ia sair normalmente sem precisar vender nada. Esse gráfico que eu peguei aqui para vocês é de um executivo da Petrobras que apresentou na Semana de Nova York. Everything in English, my friends. Tá? 2018. Um cara do governo Bolsonaro. Tá bom? Ele deu esse mole, o gráfico estava lá, dá para a gente ver. Outra coisa importante, vocês já ouviram falar em break-even price, que é o preço, né, para o campo se pagar. E o preço do break-even price brasileiro é extremamente atrativo, tá? Do pré-sal. Então, essa outra figurinha do mesmo carinha. Depois eu vou mandar essa apresentação, quem quiser pode ficar com essa apresentação. Tá? Então, descoberta de Tupi, né? Foi anunciada em 2006, em outubro, 4 de outubro, um dia depois do aniversário da Petrobras, e depois foi completada... foi anunciada em julho e depois completada em outubro. Por quê? Porque foi feito um teste de formação para ver a produtividade do reservatório, porque era uma coisa muito diferente. Eu trabalho na equipe de petrofísica, mas eu não vou falar desse meu trabalho aqui, porque aqui eu estou como representante da EPET, vou falar só dessa parte mais geopolítica. Mas eu sou especialista em ultrassom de rocha e eletro de rocha, imagem elétrica, imagem resistiva e imagem de ultrassom. E eu tinha um colega que está aposentado, que era especialista em ressonância magnética. E ele contava a história como foi o primeiro poço, porque a rocha era muito dura, mas tinha porosidade. Era tudo muito diferente do que os gringos estavam acostumados a ver. E a BG, que era a sócia, queria pular fora, né, num primeiro momento. Por quê? A Petrobras, que tinha uma experiência boa de ressonância magnética lá da Bacia de Campos, é que falou, não, isso aqui tem porosidade, o fluido sai, vamos testar. Entendeu? Então, assim, a importância da Petrobras operadora lá no comecinho. Tem um vídeo na iPad com o geólogo Marco Antônio Pinheiro Machado, que é um dos poucos, porque, no começo, quem fez o mapeamento regional do pré-sal era 4, 5 pessoas, gente. E lá numa salinha na Petrobras. E o Marco Antônio Pinheiro Machado é um desses caras, ele tem aquele livro Pré-sal, a saga, a história de uma das maiores descobertas da indústria mundial do petróleo, e tem esse vídeo de 2016 lá no site da EPET, que vocês podem assistir, sobre esse comecinho. Tá bom?
A descoberta de Carioca, né? Um São Paulo Submarino 50, era o nome do poço. A gente, antes de um poço ganhar um número, um prefixo, ele tem um nome, né? Que é uma locação. Então, o Carioca era esse nome. E também descobriu, então, petróleo, né? Com 27 graus API. Uma questão que a Annelise falou sobre a questão da qualidade do óleo. Na bacia de Campos, no pós-sal, o nosso API média é 22 graus API. Isso é um óleo intermediário para pesado. Quando a gente vai para o pré-sal, quando vocês pegam um relatório qualquer, mensal, de produção de petróleo brasileira, vocês vão ver um API médio de 28, acredito eu, da ordem de 28. Ou seja, já é um API de médio mais próximo do alto, que é 31,2, ou a depender, que eu acho que aqui no Brasil a ANP usa 31, tá? Graus API. Então, esse foi um outro campo importante. A declaração de comercialidade, tá? Aqui, ó, olha aqui, volume in situ, né? E na declaração de comercialidade se falou apenas em 455 milhões, ó, apenas, quase um gigante. Detalhe, pouquíssimos poços, né? O que acontece conforme você fura mais poços, você adquire mais conhecimento geológico, muitas vezes o volume aumenta. Uma das formas consagradas na Geologia Mundial de Petróleo de aumento de reserva é aumento de apropriação de reserva num campo, à medida que você está fazendo essa delimitação do campo, essa avaliação do campo, tá? Para poder fazer o teu desenvolvimento. Então, é normal isso. O que aconteceu no governo do Pedro Parente? Primeiro que ele vendeu foi Carcará. Logo em seguida, ele coloca à venda Carioca. E ele, que já tinha virado Lapa, né? Já tinha tido declaração de comercialidade. Ele coloca à venda um dia depois de ter lançado o navio lá, o FPSO ter começado a produzir. Tá? E aí eles colocam lá, cessão de direitos de 22,5% para total da área de Iara, Berbigão, Sururu, Oeste Atapu. Cessão de direitos de 35% do campo de Lapa com operação. Depois eles venderam esses 10% restantes. Tá? Opção da Petrobras assumir 20% no bloco de perdido. Será que isso aqui vale? Esse bloco aqui, bloco exploratório, você está trocando o certo pelo duvidoso? Isso aqui vale? Lá no setor do Golfo do México americano? Bom, foi o que foi feito. Tá bom? Sem contar as outras coisas mais que eles estavam dando. Direito de uso do terminal de regaseificação nosso, na Bahia, né? E outras coisinhas mais, térmicas. Bom, o que aconteceu? Esse aqui é o governo mexicano falando sobre os volumes, depois tem que aproximar para ler, mas isso aqui foi eles vendo que furaram um poço seco. Tá? Essa informação do governo mexicano também. Então, não foi uma troca boa. Né? Bom, em 12 de junho de 2008, descoberta de Guará. Né? Guará deu origem, então, ao campo de Sapinhoá. Guará foi tão fantástico naquela época que o desenvolvimento de Guará passou na frente do desenvolvimento de Lapa, né? E depois Lapa ficou porque Lapa foi o segundo campo, Guará foi, né, depois, mas Guará passou na frente pela excelência do aqui, ó. Então Guará, né? O que aconteceu aqui também? A gente, quando fez a declaração de comercialidade, quando a Petrobras fez, tinha 4, 5 postos, acho que 4. Então por isso que depois teve leilão na era Temer. E hoje em dia tem noroeste de Sapinhoá, nordeste, Sapinhoá, nordeste, Sapinhoá, noroeste, Sapinhoá, sudoeste, Sapinhoá, tem um monte de campinho. Por quê? Porque é simplesmente a geologia ignorando as linhas que o homem traçou, né? Porque o homem traçou com pouca informação geológica, adquiriu mais informação geológica, pôde traçar melhor. Aqui, 11 de setembro, a descoberta de Iara. Iara também foi muito importante, porque origem, né, Berbigão, Sururu e Oeste Atapu. Tá? Então, deu um plano de avaliação aí para a gente poder fazer. Tudo isso aqui é bloco de concessão. Né? Então, o petróleo, a reserva, fica para a petroleira. Quando o regime é de partilha, é muito melhor, porque o petróleo é da União. Então, a Petrobras, por exemplo, e qualquer outra que vai trabalhar em partilha, elas vão descontar o custo da produção, mas o excedente, elas vão oferecer um percentual para a União vai ficar com esse óleo, né? E, em tese, deveria ser sempre um percentual alto. Mas aqui, nos últimos leilões, a gente tem visto percentuais baixos, até porque a ANP também tem estabelecido percentual baixo, percentual mínimo baixo. Né? Isso aconteceu muito de 2019 para cá. Tá? Então, Carcará não aconteceu isso, porque foi antes, né? Foi no governo de Temer, e Carcará
já era tão assim estupendo o negócio que aí teve mais competição. Teve competição de gringo contra gringo, né? E aí ofereceram um olha-lucro mais alto, tá? E no governo Temer não foi tão descarado quanto depois, tá? Então, algumas diferenças. Iracema, Iracema, descoberta do 647, também. Essa aí deu origem a Sernambi, que é aquele outro pedaço lá, noroeste de Lula, Tupi. Tá? Um poço também excelente, né, que reforça, aqui, ó, a Petrobras falando, reforça as estimativas de potencial de 5 a 8 bilhões de barris de óleo leve e gás natural recuperável. Isso em 2009, tá, gente? Então, a importância desse histórico. Aí, a gente sai dessa primeira fase, que o pré-sal era uma fronteira, que alguém, né, ainda podia falar que... Mas era uma fronteira fabulosa, tá? Pelo que a gente já mostrou aí. Mas aí a gente vai para o pedaço que já tem a lei da partilha, né? E esse aqui é o bloco de Libra, que a gente tem o bloco inteiro, tá? Conforme a estrutura toda, no nível que eles tinham mapeado aqui naquela época. E aqui o bloco, aqui Búzios, aqui Berbigão, Sururu e Atapu, aqui Lula, Lapa, Sapinhoá. Está faltando Sépia aqui. Por cada figura, de repente, por cada época, né? Não sei, ou então alguém não botou mesmo. Vai ver que estava pensando que a gente ia vender completamente Sépia. Foi quase. Plano de desenvolvimento preliminar, né? Em 2017, naquele memoir que eu falei, o Carlotto, que é da Petrobras, publicou, junto com outros colegas lá, essa figura também, mostrando as áreas, né? A área noroeste, a área central e a área sudeste. Essa área aqui já foi devolvida, tá? Essa área aqui, eu acho que ainda está com a Petrobras, e essa área aqui foi que virou o Campo de Mero. Em 2017, a declaração de comercialidade, e aqui os módulos de produção. Tá? Mero é um campo que já tem produção, e um campo importante também, um campo com um volume de oil in place da ordem de 10 bilhões de barris, e com, na declaração de comercialidade, um volume de óleo equivalente recuperável, que vai virar reserva, de 3,3 bilhões de barris de petróleo. Então, muito importante. Por isso que Total, Shell e os chineses, né, a China, hoje em dia, é o maior importador de petróleo. Estados Unidos ainda importa, mas não se compara, porque conseguiu quebrar o galho com os não convencionais. Durante um tempo vai conseguir isso. Não são solução para sempre, mas não é o tema. Então, aqui, voltando, individualização de Mero, porque você tem aqui, né, a estrutura e tem uma parte aqui da estrutura que vai para uma área não leiloada, né, uma área da União. Tá? Então, por isso que tem esses acordos. Aqui, ó, o volume que eu falei, em torno de 10. Tá? E, quando você coloca o gás, um volume maior ainda, né? Se quiser colocar em termos de equivalente. Aqui, a devolução da área sudeste. E aqui, chegamos em Búzios. Olha, isso aqui são os skyscrapers, porque brasileiro... O que acontece quando você vai na OTC? A OTC não fala português. A OTC Brasil, a OTC Rio, only English, my friend. Não fala português. A gente tem pouquíssima coisa publicada em português sobre pré-sal no Brasil. Me desculpem. É a realidade. Entendeu? A gente tem muita coisa de excelente nível publicada em inglês. Esse também foi uma das razões da gente ajudar nesse livro aí, colocamos 3 capítulos de geologia, 2 sobre pré-sal. Por quê? Para ver se a gente coloca na nossa língua, né, para que as pessoas saibam o valor. Aqui uma comparação da altura da coluna, né, da rocha reservatório, saturada com hidrocarboneto. Então, a altura média que eles colocaram aqui, 370 metros. Tá? E teve época que era uma altura média, 370 metros, é bem perto do Pão de Açúcar, que o Pão de Açúcar tem 396 metros de altitude. Então, isso é bem pertinho. Tá bom? Só para vocês terem uma noção, aqui um outro posto que chegou em 470, isso aqui é próximo daqueles morros Dois Irmãos, tem lá na zona sul do Rio, tem um deles que tem uma altitude próxima aqui, se eu não me engano. Não posso estar falando besteira, mas acho que não. Você vê, né, o primo pobre aqui, tem 190 metros de coluna aí, né, de reservatório. Quando você vai no europeu, chega lá no Mar do Norte, vê os caras procurando crevasse splay, juro, de reservatório. Tá? E olha isso. E a gente já era rico com o turbidito. Tá? Então, 5 módulos de produção, original, né? Se você for considerar aquele volume da seção onerosa, o volume contratado, de 3 bilhões e uns quebradinhos,
E com o leilão que houve, que o Bento, aquele almirante das joias, né, que tentou liberar as joias, o Bento fez o leilão do excedente da seção onerosa. Sobre a seção onerosa, é muito importante falar o seguinte: em 2014, quando a Petrobras já tinha feito a exploração, a Petrobras já sabia que tinha mais petróleo do que ela tinha comprado. Ela comprou, à vista do governo federal, 5 bilhões. Ela saiu furando, né? Tinha bloco desses definitivos, só tinha um poço em Franco. Não tinha extensão, foi a gente que foi lá e furou, a Petrobras furou, e nas outras áreas a Petrobras deu o primeiro poço e foi encontrando, nas outras 5. Né? Foram descoberta em cima de descoberta, e as extensões também. E o que aconteceu? No dia 24 de junho de 2014, teve uma reunião do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, criado por Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. Uma reunião que a Dilma presidiu, no Palácio do Planalto, né, que hoje em dia virou lugar de quebradeira, mas no Palácio lá já teve trabalho. Então, a Dilma presidiu essa reunião do CNPE e o objetivo da reunião era propor a contratação direta da Petrobras para fazer a produção do excedente, que ia de 5 a 15, né, bilhões de barris de petróleo, nas outras 4 áreas, que eram Búzios, principalmente, a área lá do entorno de Iara, né, que antes não se falava só em Atapu, se falava no entorno de Iara. Esse, milagrosamente, virou só Atapu. Mas aí eu não sei por quê. Depois, Itapu e Sépia, né, as outras áreas que tinham excedente da seção onerosa. Nessa reunião, foi aprovado que a Petrobras ia, depois de mostrarem todas as vantagens para o governo e para a Petrobras, foi aprovado que a Petrobras ia, sim, produzir o excedente em partilha com a União, e a Petrobras daria em torno de 50%, um pouquinho mais de 50%, do óleo lucro em cada uma dessas áreas para a União. Depois, vocês, por curiosidade, dão uma olhadinha nos leilões que houveram e vejam quanto de óleo lucro a União vai levar. Tá bom? Só um detalhe, assim, de 20 a 50, quanto se perde aí, né, de óleo lucro para a União. Então, quando a gente pensa no país, a gente deveria defender que fosse mantido. Mas o que aconteceu lá atrás? Por que anularam isso? Né? Na verdade, o Bento anulou isso com uma canetada, acho que na quinta ou na sexta-feira, antes do Carnaval de 2019, assim que ele entrou. Foi interessante, o almirante. Mas, voltando aqui, eles têm planos para colocar mais... Aqui, quando a gente olha, está escrito 12, né? Ou seja, se tem 5, mais 7. Atualmente, tem alguma publicação que eu vi falando 6. Então, não sei se isso aqui já sofreu modificação. Tudo que vocês olharem, que eu botar em qualquer slide meu, vai estar público, porque eu já sofri uma perda de consultoria como petrofísica. Então, gato escaldado, toma cuidado. Aqui, o que acontece? Será que é interessante para o Brasil? Eles querem ter mais essas unidades e produzir, nesse campo, capacidade de produção de 2 milhões de barris por dia. É interessante a gente produzir Búzios nesse ritmo? Alguém discutiu isso com a sociedade brasileira? Alguém discutiu isso nas universidades? O Brasil não é um país pequenininho. O Brasil, como diz nosso ex-diretor Estrela, é um Brasil fantástico, um país gigante, mas que tem uma população muito grande também. E muitos problemas também. Muita coisa que a gente ainda não tem acesso no Brasil, né? Muita gente ainda sem acesso até luz elétrica, hospitais, escolas, né? Então, será que a gente produzir para atender o interesse dos países importadores ricos e desenvolvidos, industrializados, isso é correto? Ou será que a gente deveria ter um debate mais profundo sobre essa causa? Bom, Búzios atingiu 1 bilhão de barris semana passada, não, essa semana, dia 25, foi anunciado. Tá? 1 bilhão de barris. Só para dar uma ideia para vocês, Marlim começou a produzir... na década, o ano certinho, eu acredito que tenha sido ainda nos anos 90. Né? Quando a gente pegava Marlim, em torno de 2014, 2015, Marlim estava com 2 bilhões de barris. Você vê, Búzios tem 5 anos. A produtividade do pré-sal é muito alta. A gente fala de dezenas de milhares de barris de petróleo. Quando a gente coloca o gás, pode chegar a mais de 50 mil, mais de 60 mil barril de óleo equivalente. Então, gente, é uma produtividade altíssima, né, que a gente tem. Mas exportar petróleo bruto está trazendo um benefício para a nossa sociedade? A gente tem um preço de combustível, de energia elétrica, que favorece o crescimento econômico da nossa sociedade?
A gente tem que debater muita coisa, né? Então, aqui, ó, isso aqui é uma campanha de aquisição de dados, mostrando porque nada é por acaso. A Petrobras fez um trabalho muito bom desde o começo de aquisição de dados. A gente testemunhou muito poço, cortou muita amostra lateral. Eu posicionei muita amostra lateral com os perfis de imagem, né? E a gente, para chegar nesse resultado, na verdade, é um resultado de gerações e gerações de brasileiros que, antes de nós, produziram conhecimento dentro da Petrobras. E aqui, ó, a P74 e a P75, no governo Temer, e a P76 e a P77, no governo já do Bolsonaro. E agora, mais recentemente, entrou mais uma unidade, tá? Que tem um outro nome, não tem P, é um navio. Tá? Aqui, Atapu. Atapu é outro campo estupendo. Olha aqui, ó. Atapu, oeste de Atapu, é uma daquelas partezinhas que Pedro Parente vendeu para a Total numa parceria estratégica para a Total. Aqui, ó, Atapu. A acumulação envolve oeste de Atapu e uma área aqui não leiloada, né? Uma área da União. E o volume, o VoIP aqui, gente, ó, 8,6 praticamente bilhões de barris de petróleo. Se você for pessimista, você joga uns 3 bilhões de recuperável, né? Mas pode jogar provavelmente até mais, tá? Então é uma coisa assim, é um campo muito importante. São campos que a gente tem aqui que a gente tem que ter noção que realmente no mundo muitos países gostariam de ter e defenderiam com seus exércitos, tá? Não seria nem com Congresso só. Congresso, claro, na maioria dos países o Congresso é digno, o Congresso defende os recursos. Um bom exemplo disso, o Congresso norueguês, por exemplo, foi na época que a Noruega teve que passar por uma mudança muito grande. A Noruega, ela hoje em dia é um país altamente industrializado, vende serviço de petróleo para a gente, tem uma bacia lá em declínio, que foi a bacia principal, tem uma perspectiva numa outra bacia, mas que não está se repetindo a história como foi, né, do começo do petróleo norueguês, mas que aprendeu que, ó, se minha bacia aqui está com declínio, vou lá para o Brasil vender meus serviços para eles. E a gente compra. Por quê? Porque a gente não tem aqui. E por que a gente não tem aqui? Né? A gente deveria se fazer perguntas. Então, sépia, aqui, ó, 5,5. Gente, isso tudo aqui pode estar muito defasado, tá? Porque teve o leilão e tem volumes publicados na época do leilão. Só que na correria eu não cruzei as informações para melhorar um pouco isso aqui, porque eu acredito que seja bem mais, tá, do que está aqui. Mas 5,5, gente, já é muita coisa. Porque se você for calcular 30%, o fator médio da indústria de recuperação, você já vai ter um volume com mais de 1 bilhão. Isso já é muito significativo, tá? Mesmo em terra de gigantes. Uma coisa importante, transição energética, né? Transição energética é a bola da vez. Agora, essa linha, esse cinza aqui, isso aqui é de estudiosos da China. A China tem algumas universidades de petróleo e muita gente séria dedicada à questão energética, né? Planejamento energético. E aqui, o cinza é o carvão. Olha, o poço lá do Drake é 1859, não é? Se eu não me engano. Então, tipo assim, ó, olha o carvão, gente. Por que vocês acham que tem tanta utilização? É claro que não tinha também o aspecto ambiental, e eu não estou defendendo carvão aqui, não, porque, inclusive, eu tenho asma, também não é bom para mim. Poluição, tá bom? Mas, assim, infelizmente, o ser humano, depois que aprendeu a ter luz elétrica, por exemplo, ele não quer abrir mão dela. Então, existe, né, a gente tem que trabalhar com a ideia da transição, a gente tem que trabalhar com incentivo às energias renováveis, a gente tem que trabalhar com o pé no chão, pé na ciência, e sabendo que as fósseis vão ter um papel importante, que essa transição não é de uma década para outra, não existe milagre, né, que a gente deveria estar falando, por exemplo, um colega essa semana falou, aqui na Petrobras a gente poderia estar tendo agora um departamento de geologia para lítio. A gente deveria ter um departamento de geologia para lítio. Pega aí um pessoal vender os campos dos caras, os caras não têm mais campo para trabalhar, vamos juntar meia dúzia e vamos começar a fazer pesquisa de lítio. E, olha, não é bobeira, não. A Petrobras já teve, né, sal, né, a Petrobras já teve pesquisa mineral, e a Petrobras pode voltar a ter.
né? Mineral outro que não petróleo, né? Então, aqui, gente, gás. Eu queria falar só um pouquinho sobre gás. Gás, não é à toa que o gás é o queridinho da transição energética. É também porque, desde a década de 90, a gente vem descobrindo mais gás do que óleo, gente. Então, quando você olha na estatística, em termos de gigantes, né, campos gigantes, a gente vem descobrindo cada vez menos a partir de 69. Tem uns autores americanos que vão divergir, mas eles estão colocando os não convencionais. E os não convencionais é uma coisa diferente do convencional. Por quê? O que é um reservatório convencional? Tem duas propriedades petrofísicas que ele tem que ter, né? Porosidade e permeabilidade. Um reservatório não convencional, que você precisa fraturar para que você consiga fazer fluir o hidrocarboneto que está lá, como é o caso lá do shale, né? Dos norte-americanos, ou do tight gas, né? Areniscos fechados também, você não tem permeabilidade, você cria a permeabilidade, né? Através do fraturamento hidráulico. E aí você está gastando um outro recurso da humanidade, que é importantíssimo, que é a água. O pessoal não fala muito, mas aí o povo da Coca-Cola querendo comprar nossas águas minerais no Brasil. Gente, se liga, a gente não bebe petróleo, a gente bebe água. A gente é quase uma melancia. São 70, sei lá quantos % que a gente tem também de água no nosso corpo. Então, tem várias ações. A geopolítica ela está mais presente na vida da gente do que a gente pensa. Tá? Então, gás, ele também está aqui como queridinho, muito em função disso, muito em função de ser mais, hoje em dia, frequente. Tá? E aqui, as energias renováveis, eólica, ela está virando realidade no Brasil para a classe média. Na casa dos meus pais já tem. Né? Meu pai já vendia energia elétrica, antes de falecer, ele vendia energia elétrica para a companhia e já ficava feliz, com a minha conta, entendeu? O investimento é pesado ainda para os brasileiros, mas ela também já está entrando. Tá? E tem regiões do Brasil que são mais favoráveis a isso. Talvez no interior do Paraná, de vez em quando dá umas ventanias brabas aqui, né? Se botar um catavento aqui, vai ficar agitado. Então, gente, a Petrobras, como produtora, indutora do desenvolvimento tecnológico no nosso país, a Petrobras, né, tem toda essa parceria com as universidades, é a maior investidora, é a maior produtora ainda de petróleo, e ganhou 4 reconhecimentos mundiais. Né? O primeiro em 92, tá, por Marlim, o segundo em 2001, por Roncador. Quando a plataforma de Roncador teve o acidente, no governo do Fernando Henrique, no segundo governo dele, eu tinha 1 ano de empresa no dia que ela afundou. Tá? Isso me marcou muito, as pessoas que perderam a vida lá. E eu acho que quase ninguém no Brasil sabe que aquela era a maior plataforma do mundo, que aquela tinha sido uma plataforma caríssima. E que o grau é tipo assim, quando eu cheguei para trabalhar embarcada, aquilo lá para mim parecia Marte. O maior problema é que a maior parte da população não vê, não compreende, não entende, não sabe como é para a gente tirar o petróleo de 200 quilômetros da costa e trazer para o consumo. Né? Não entende toda a tecnologia, toda a complexidade, a quantidade de firmas que estava lá trabalhando e para a gente produzir esse petróleo. Tá? Então, muita coisa sobre a Petrobras que se desconhece no Brasil. E isso tem que mudar. A mídia não vai cooperar com a gente. Não sei como a gente vai fazer isso. Por isso, a gente fez também um livro. Um dos incentivos para a gente poder dar voz são as universidades, a mídia alternativa, né? Porque a mídia corporativa, a gente sabe que ela tem interesse dos patrões. E, às vezes, não são nem patrões brasileiros, são patrões estrangeiros. Por exemplo, quem se informa da guerra da Ucrânia com a CNN, com a Globo, com a Band, com a SBT, está muito bem, né? Só que não. Mas tem gente que só se informa por aí. Então, pessoas, se você começar a conversar, é complicado. Então, produção de petróleo brasileira. A nossa produção está em torno de 4, né? Pouquinho, ó, 4 milhões de barris por dia, mais ou menos, sendo que de petróleo mesmo é 3, mais ou menos, e o restante é de gás. Importante a gente falar que uma parte do nosso gás é gás associado. Né? O Brasil tem também campos de gás, mas a gente tem muito gás associado no pré-sal. Então, o pré-sal veio mudar, porque o pós-sal não tem tanto gás dissolvido, o RGO não é tão alto, a razão gás-óleo, mas no pré-sal a gente tem. Tá? Então, isso muda bastante a história. Mas o gás é importante, gente, reinjetar. A gente está vendo muita gente falando coisas, e, às vezes, a pessoa não tem informação para falar, está falando, né? Porque hoje também tem isso, as mídias sociais dão protagonismo a todo mundo, mesmo a quem não merece. E o que acontece? O gás, no reservatório, você reinjeta gás, você vai
manter a pressão do reservatório e vai aumentar a sua eficiência de varrido. Né? Por exemplo, CO2 é um gás miscível, então é um gás utilizado na recuperação avançada de petróleo. Tá? E é super importante essa coisa. Então, a produção por operador. A Petrobras ainda é o maior operador. Só que, se você fizesse um recorte aqui, voltasse para 2016, vocês tinham 93% da produção era da Petrobras. Então, se a gente hoje está com 89% sendo da Petrobras, é porque o restante foi vendido. Não é que descobriram, declararam comercialidade e começaram a produzir. Nada disso. Compraram, estão produzindo. Tá bom? É isso. Tá? Mas a maior produtora, a maior operadora é a Petrobras, é a maior concessionária também. Só que aí, por exemplo, Shell, que está de parceira em vários blocos importantes do pré-sal, porque ela comprou o que era da BG, que era British Gas, né? A Shell, vocês sabem que ela era Royal Dutch, agora ela está mais Royal, né? Mas ela então leva lá uma fatia boa, quase um campo gigante, né? Por mês. Desculpa, por dia. Quase um campo de 500 mil barris, desculpa, 500 mil barris aqui, ó, de 4 mil, a gente chega com a Petrobras com 2.700 praticamente, e a Shell quase com 500 mil barris por dia, tá bom? E aqui as outras, ali a Total, também aqui, ó, só Lapa, imagina quanta Total já não ganhou da época que ela comprou do Pedro Parente até hoje, com o precinho que o dólar tem manifestado. Bom, aqui a produção dos campos, né? Aqui vocês vão ver muitos campos, muitos nomes, por quê? Porque cada pedacinho é separado, né? Aqui aí fica assim. Talvez se fosse uma forma legal de tratar as acumulações, que tem um sentido mais físico, mais geológico, mas a ANP trata assim, tá bom? Aqui os campos que mais produzem petróleo, né? Então, a gente tem Tupi, mas isso aqui está um pouco defasado, esse dado aqui é de janeiro, agora entrou mais uma unidade, então isso aqui deve estar bem mais próximo. Tá? Tupi, Búzios, Mero, Sapinhoá, Sépia, ó, isso aqui tudo é pré-sal. Roncador, como eu falei, é pós-sal, Jubarte, pós-sal, pré-sal, Atapu, pré-sal, Marlim Sul tem pós-sal, pré-sal, Peregrino, óleo pesado, vendido para Statoil, tem parceria chinesa, Sinopec. Sururu, pré-sal, Marlim Leste, pós-sal e pré-sal, Tartaruga Verde, eu acho que é Albiano, Berbigão, esse aqui também teve uma venda de uma unidade, mas é um campo mais recente. Berbigão, pré-sal, Sul de Tupi, pré-sal, Barracuda, pós-sal, mas tem pré-sal, Lapa, pré-sal, Abacara Leste, pós-sal, mas foi vendido agora com oportunidades, como chamam os vendedores, mapeadas no nível do pré-sal, a serem testadas. Então, e é um campo que é importante falar, o desenvolvimento de Albacora Leste foi tardio, né, foi mais próximo da gente no tempo, então foi a partir dos anos 2000, tá? Foi mais ou menos na época que eu estava entrando na empresa. Frade é um campo de óleo pesado. Esse campo foi da Chevron, não sei se vocês lembram uma vez que meteram uma pressão lá e aí vazou óleo no fundo do mar, 2012, se eu não me engano. Tá? Eu acho que foi até a Petrobras que avisou. Tá? Mas Frade era um campo de óleo pesado. Eu acho que esse campo foi vendido, tá? Mas não tenho certeza. Itapu, outro campo do pré-sal. Super importante aí. Então, gás natural. Gás natural é importante ver que vem de novo o pré-sal, mas que surge aqui, ó, leste de Urucu e Rio Urucu, terra. E esses dois campos, né, a província de Urucu inteira quase foi para o brejo, junto com Carmópolis, com Garopa, com Albacora Leste, com todos os outros campos da Petrobras que foram vendidos. Né, a Petrobras foi dizimada, porque eles resolveram se concentrar só nos ativos de classe mundial. Né? É como se, de repente, eles quisessem, por exemplo, que no Brasil a gente só tivesse universidades como Oxford. Mas a nossa história não é a história de Oxford. Né? Mas, como eu falei para vocês, a Sal de Aranco tem vários campos, e nem todos os campos da Sal de Aranco são Gauar, porque só tem um Gauar no mundo. Isso é a mesma coisa que você ir no supermercado e você falar que o supermercado não pode vender a televisão, lá no Carrefour dos franceses, não pode vender a televisão e o litro de leite. Não, tem que vender tudo que dê o mesmo lucro. Sabe como é que a gente chama isso na ciência? Premissa falsa. O nome disso é premissa falsa. Aqui, os 20 maiores campos, quando você soma tudo, sem surpresas, Tupi, Búzios, Mera, Sapinhoá, Sépia, pré-sal. Tá? Mas
muitos com pós-sal e pré-sal. Volumes. Gente, isso aqui, agora, a ANP, durante muito tempo, a ANP não colocava nada disponível. Assim, hoje em dia, eles têm uma tabela, que vocês pegam aqui nesse lugar, na tabela Excel, né, do BAR, que é o Boletim Anual de Reserva. Qualquer um de vocês pode pegar e pode brincar lá. E aí, depois, vocês só têm que somar as acumulações, entendeu? Por exemplo, Tupi soma todo mundo, não soma só o principal. E aí, vocês vão ver o VoIP, né? Aí, se você somar todos os VoIPs aqui, ó, Búzios, da ordem de 29 bilhões de barris, o VoIP. Aí, Tupi, da ordem de 21 bilhões de barris. Roncador, da ordem de 10,2. Mero, 9,4. Jubarte, 8,4. Isso aqui pode estar até defasado, não sei, mas é o que está lá de 2021. Então, vamos acreditar nisso aqui. Se você somar tudo isso, sabe quanto deu aqui? E, ó, não tem só Campo do Pré-Sal, não, pelo amor de Deus. Tem até Carmópolis aqui em algum lugar, se eu não me engano. Ó, Carmópolis. Foi vendido aqui, ó, em 2018. Gerentes da Petrobras falavam que Carmópolis tinha 30 anos pela frente com a gente. Foi vendido. Estranho, né? Mas, aqui, ó, se somar todos esses volumes de Oil in Place, 175 bilhões. Aplica 30% aí, vocês vão ter 52,5 bilhões. Vai lá e olha o que está de reserva lançado. Gente, o que está de reserva lançado é uma coisa, porque tem um conceito, né, a taxa de reserva. Tem até a reserva segundo a ANP, reserva segundo a SPE, reserva segundo a Bolsa de Valores de Nova York. Né? Mas o petróleo que a gente pode produzir, fator de recuperação aqui, ó, desculpa. O petróleo que a gente pode produzir pode ser muito maior que isso aqui, tá? Eu joguei a média da indústria, tá bom? A recuperação pode ser muito maior que isso aqui. Então, a gente tem um volume muito significativo. A reserva dos Estados Unidos, há uns anos atrás, eram 48 bilhões de barris. Tá? Então, qual é o problema dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o cupim do petróleo mundial. Consome diariamente 1/5 de toda a produção mundial. A gente produz 100 milhões, os caras consomem 20. Então, esse é o problema. Uma grande parte do problema é isso. As economias que são importadoras da Europa e do Japão, eles não consomem tanto assim. O nível de consumo é diferente, é diferenciado o padrão de consumo americano. Né? E é isso que tem que ser tratado em primeiro lugar. Muitas outras coisas podem ser tratadas em paralelo. Por exemplo, a gente já teve muita ferrovia, deixou de ter. A indústria automobilística, a gente sabe que onde ela se associou, né, foi para o mal, infelizmente, com a indústria do petróleo, mas foi para acabar com o trem, gente. O trem é um transporte muito mais eficiente, a locomotiva pode ser elétrica. Então, assim, tem várias coisas que tem que se fazer para a gente poder ter uma transição energética justa para todo mundo aqui no Brasil. Mas a gente tem que ter também uma noção do mundo e defender essa justiça entre os países. Né? Então, descobertas, já esgotei. Não, está acabando. Está acabando. Desculpa, gente. Eu tinha 100 e poucos slides, eu reduzi para 57. Descobertas. Vamos lá. Isso é porque, quando eu entrei na Petrobras, tinha um petrofísico brilhante do Sônico, Carlos Beneduzzi, que deu uma aula para mim e tinha 200 slides. E o assunto é difícil. Assim, ainda mais da primeira vez. Né? E eu cheguei, depois eu fui reclamar com ele. Eu falei, poxa, como que você dá uma aula para quem está entrando com 200 slides uma manhã? Matou o Tico e Teco. Aí depois eu trabalhei muito com ele e eu fui ficando, né, seguindo. Você vai seguindo seus ídolos, que são os colegas que te recebem quando você entra na empresa. É a mesma coisa na faculdade, né? Deve ser assim. Descobertas. Então, gente, descobertas. Como é que está a questão das descobertas convencionais no mundo? Gente, é problemático isso, e não é de agora. A gente sabe aquele período, antes do crash do preço do petróleo de 2014? Teve um período que o preço do petróleo estava lá em cima, acho que 2011 até 2014, né? Até começar aquela queda. As indústrias de petróleo investiram muito em exploração, porque estava numa época que o preço estava alto, elas puderam fazer isso. Só que não tiveram o resultado que era esperado. E o Brasil é uma baita exceção. E não é de agora. É uma exceção desde a década de 70. Entendeu? Eu falei para vocês, 1969, lá, se você pegar alguns autores de Campos Gigantes, vai dar a inflexão, né, em 1979. Por quê? Porque aqueles campos todos de terra, você descobriu primeiro. E quando você vai, descobriu os chineses, os russos, os do Oriente Médio, americanos. Né? Então, quando foi para o mar, aí
a coisa ficou mais difícil, camarada. E os elefantes ficaram mais difíceis de achar, né? Então, aqui, olha, uma coisa importante que não falam sobre a Petrobras, né? Olha, aqui está a BP. Poxa, campeã no ano de 2017. Gente, tudo é gás, laranja. Gás não tem o mesmo valor que petróleo, não é desfazendo, mas só para, né, só para não deixar de perceber isso. Aqui, ó, a ExxonMobil descobriu petróleo e descobriu gás. Aqui está a Lukoil, depois vem a Gazpromnet, né, e a Petrobras, que até escreveram o nosso nome errado, tá? Petrobras, que nem eu falava quando era criancinha, né? Mas a Petrobras, ela, se fosse competir aqui, gente, ela ficava em terceiro lugar depois só das russas, se fosse só de petróleo que a gente estivesse falando, tá bom? Com os russos é complicado, é difícil. É tipo o Oriente Médio, ainda não dá para a gente, não. Né? A Saudi Aramco, antes de fazer o IPO, fez lá uma avaliação, porque tinha muita gente que falava que a Saudi Aramco superestimava as reservas e tal. Os avaliadores foram os mesmos que a Petrobras contratou para fazer a nossa cessão onerosa e depois a reavaliação da cessão onerosa, e eles encontraram um pouquinho mais do que os sauditas diziam que tinham. Era 2,62 bilhões e uns quebradinhos. Tá? Então, com eles não dá muito para brincar, não. A faixa do Orinoco, a Venezuela, tem muito petróleo? Tem, mas petróleos e petróleos. Na faixa do Orinoco, tem petróleo lá que você tem que colocar nafta para poder produzir o petróleo. Então, você fica numa dependência, né? Você vê toda essa história geopolítica. Estados Unidos versus Venezuela. Acho que a Chevron, ou é a Shell, tem uma autorização especial para tirar 100 mil barris por dia lá da Venezuela e levar bonitinho e cheiroso para os Estados Unidos. Então, geopolítica é um negócio que você tem que realmente prestar muita atenção. Aqui, ó, descobertas 2020 e 2021. Gente, ó, 2021, não sou eu que falo, especialista da Rystad Energy. A Rystad, ela é norueguesa, se eu não me engano, mas ela tem escritório até aqui no Brasil também, tá? E aqui, ó, 2021, pior de 75 anos, desde 1946, em volume descoberto. Todo ano, no relatório do World Energy Outlook, da Agência Internacional de Energia, todo ano tem alerta. A gente pode ter um problema de suprimento, a gente vai caminhando com pouca descoberta, a gente está chegando numa situação de gargalo. Né? Então, é uma situação real. Tá? Aqui, fatores que controlam as descobertas de campos de petróleo gigantes. Conceitos, né? Geologia, muito laboratório, muito estudo, né? Realmente muito suor, muita dedicação, tecnologia, preço e acesso, palavrinha mágica. Como que alguns países fazem para ter acesso, né? Esses mesmos países, muitas vezes, fazem o quê? Pagam lobistas. Pagam gente que fica o tempo inteiro em Brasília defendendo interesses de multinacionais estrangeiras sobre a questão da nacionalização do petróleo. Né? Em relação ao que a gente é e o que a gente pode ser, o Brasil está sempre em movimentos antagônicos. Né? A gente teve lá a criação da Petrobras. Aí a gente tinha um grupo de militares que ficou ensaiando um golpe desde 54, com a morte de Getúlio, até 64, quando eles conseguiram. Tá? A gente teve muitas entregas de muitos setores do governo, setores estratégicos de indústria, durante o regime militar, para as multinacionais. O que a gente tem é uma vitória, né, do pensamento de uma... Tinha o pessoal que era nacionalista também, né, mas tinha um pessoal que era complicado. Por quê? Porque, na Segunda Guerra Mundial, daquela relação que teve com o exército americano, alguns, não só o exército, a aeronáutica, marinha americana, com alguns aqui no Brasil, gerou algum problema de cabeça, alguns subalternos mentais. Né? Então, a gente tem que ficar atento em relação a essas questões geopolíticas, porque a gente tem exemplos muito claros, né? Pós-45, o golpe militar no Irã em 53. Eu era criança, em 1980, eu tinha 10 anos, quando eu estava assistindo televisão, o tempo inteiro saía os reféns da embaixada norte-americana. E eu ficava pensando, meu Deus, esse Ayatollah Khomeini, e a Globo só bombardeava, e eu achava que ele era o próprio capeta. Se ele aparecesse, não fosse na telinha, eu ia, né, como criança, achar que era o homem do saco. Mas o que acontece quando você cresce um pouquinho e aprende a ler um pouco mais? Né? Os caras estavam reagindo a um golpe, a implantação de uma ditadura colocada lá para fazer
com que se mantivesse o esquema do petróleo. Só que, antes do Mossadegh nacionalizar em 1951, era tudo com a Anglo, era tudo com os britânicos. Os britânicos deram o golpe junto com os americanos. A União, né, o Reino Unido está sempre junto, de lacaio, e aí a gente pode ver mais os outros, né, o Canadá, a Austrália, muito país que o pessoal gosta de elogiar. Né? Então, esses países pegaram, e os Estados Unidos entrou, depois que ele retomou para os ingleses, ele falou, beleza, eu retomei, só que agora as minhas companhias vão entrar também, então vamos dividir o petróleo iraniano. E assim foi feito. Então, quando tem a reação, naquela mesma época, por exemplo, um jornal que tinha no Rio, mas que não tem a circulação dos grandes, que é da Última Hora, publicou lá uma notinha, o Ayatollah Khomeini pedindo ajuda ao Papa para falar com o Jimmy Carter. Vocês acham que o capeta ia pedir ajuda ao Papa para falar com Jimmy Carter? Quem será que era o capeta nessa história toda? Né? Então, a questão das guerras do petróleo, a gente tem que prestar atenção. A guerra do Iraque, a última guerra, gente, foi uma mentira. Né? A gente vê que, hoje em dia, eu acho que muita coisa tem que ser discutida até no nível de governança mundial, porque a gente vê muita mentira mesmo. Muita mentira, muita assim, quem tem o maior exército, que deve consumir uma barbaridade, é o maior consumidor de combustível do mundo, deve ser as Forças Armadas norte-americanas, ocupando, com suas bases militares, diversos países no mundo, e agora, infelizmente, até o nosso, né, Alcântara. Né? Será que a gente não vai reverter Alcântara? A gente tem que pensar sobre isso. Tá? E, então, comentários finais. O aumento da produção de petróleo brasileira atende aos nossos interesses brasileiros ou o interesse de países ricos importadores de petróleo? Qual é o volume de petróleo que a gente deve produzir? Entendeu? Quanto a gente precisa? Entendeu? Porque o Brasil já foi importador de petróleo. O Brasil era endividado quando eu nasci, tinha um tal de FMI, que vinha sempre aqui ditar as regras da economia, e aí diziam para a gente, o Brasil tem uma economia ruim por causa disso, porque o Brasil vive aí o FMI dizendo que pode, que não pode, como é que faz para controlar a inflação. E, realmente, na balança comercial, se você tem que importar petróleo, e o petróleo cotado no dólar, né, você fica numa situação difícil se você não produz. A gente produz, mas a gente tem que ter uma utilização muito racional desse nosso recurso. O preço dos combustíveis elevado nas refinarias exerce efeito na contenção de demanda brasileira. Gente, isso aí é claro. Aliás, toda a economia do Guedes ela foi uma economia muito recessiva. Né? Eu acho que e antes, no Temer, já a história da ponte era a ponte para o passado, porque lá no Rio a gente olha tudo fechado. E não fechou por causa da pandemia, gente. Muita coisa fechou muito antes da pandemia. Né? E é triste a gente ver isso. Um preço maior, com maior participação do custo de produção, e, portanto, menor, considerando a produtividade do pré-sal, teria que efeito no preço do consumidor brasileiro? Né? A maior participação para compor esse preço tem que ser do custo, gente. Não tem nada de errado num país ter um combustível mais barato se ele é um país produtor. O maior cinismo, relatório de derivados, pega lá do MME até 2022, eu posso postar com vocês. Eles publicavam uma lista de países e o preço da gasolina ou do diesel do Brasil. Gente, você olhava assim, só tinha país importador. Pô, quer comparar? Tinha um ou outro ali que era produtor, entendeu? Que Estados Unidos é importador líquido, entendeu? Ele produz porque tem necessidade, porque consome uma barbaridade. E se vocês pegarem lá o perfilzinho para ver quanto que é de óleo mesmo, quanto é que é de líquido de gás natural, quanto é que é de biocombustíveis, vocês vão se surpreender com os Estados Unidos. Entendeu? Vão ver que eles têm uma fragilidade, um calcanhar de Aquiles tremendo. Então, aqui, o que impede a ANP, né, de informar reservas por campo, por operadora, por concessionária, as reservas iniciais e remanescentes de cada campo, as reservas por tipo de hidrocarboneto para cada campo? Sabe quem faz isso? A Noruega. Pode entrar lá no Norsk Petroleum, tá? Vocês vão ver isso. Tá bom? Posso falar assim, pode ser que façam isso lá, porque agora a base já está em declínio, né? Tirando Thor, e tirando Carcará, e tirando outros projetos importantes, o último lá, o Johan Sverdrup, né? Pode ser que... Não interessa. A gente tem uma regrinha da administração pública que é a transparência. A gente tem que ter transparência. O brasileiro só vai lutar por uma coisa se ele souber o quanto vale. É ótimo para eles que a gente não saiba o quanto vale. Né? Como reconstruir a Petrobras? Recomprar?
Não seria premiar quem já comprou, possivelmente subfaturado? Né? A melhor solução é reestatizar, anulando as vendas realizadas no governo Bolsonaro. Tá? Não cheguei a falar do Temer, é importante, eu acho, que voltar essa frase aqui, porque eu devo ter... Né, mas Carcará é no governo Temer ainda. E as outras alianças também. E é muito importante para a gente que seja revisto isso. Entendeu? E tudo pode ser revisto. Está no livro um capítulo de direito. A gente foi bem criticado porque a gente fez isso, mas isso foi de propósito mesmo. A gente tem 2 capítulos jurídicos no texto. Um sobre governança corporativa, né? Obedecer à lei da Bolsa de Valores de Nova York, tudo que isso influencia e como isso é feito. E o outro, melhor, assim, mais relacionado com essa questão de estatizar, de 2 professores da USP, né? Professor Gilberto Bercovitch e o professor José Araújo, que escreveram escreveram um livro, as possibilidades de nacionalização, e tem um capítulo, então, sobre esse aspecto. Tá? Não estamos propondo nada aqui que não possa existir, que não se possa fazer. Qual é o problema? O problema é o Congresso. Você tem que ter força política para fazer. Então, ano que vem é um ano de eleições, é um ano fundamental para o Brasil, e é um ano que a gente tem que começar a pensar qual o Brasil que a gente quer, qual a política que a gente quer para as nossas universidades, qual a política que a gente quer para a saúde e para o brasileiro em geral. Né? Então, bom, finalmente, eu vou deixar para vocês 2 presentes, que a Petrobras faz aniversário, então vamos presentear vocês com... Aqui é um cantor, né, um barítono, o hino da Petrobras. A Petrobras tem um hino, vocês vão poder ouvir aqui. E o Luiz Gonzaga fez também uma marchinha da Petrobras, ele foi criticado por fazer essa marchinha, vocês também vão poder ouvir. Tá? Brasil, meu Brasil, tu vais prosperar, tu vais crescer ainda mais com a Petrobras. Essa é a minha homenagem a vocês. Aqui é uma homenagem ao meu pai, geólogo, falecido há 2 meses atrás, quase 3, e ele teve uma participação na história da geologia do Brasil também, porque, em 1980, queriam tirar a bacia de Campos, as águas profundas da bacia de Campos da Petrobras, e os geólogos da Petrobras reagiram. Né? O diretor lá, que era o Carlos Walter Marinho Campos, o geólogo Celso Ponte, que era um chefe da exploração, e meu pai, que era um outro geólogo funcionário. Infelizmente, essas 3 pessoas já são falecidas, e outras pessoas que participaram muito dessa história também. Né? E a gente, o Teotônio Vilela, que foi, né, senador, e a gente vê no Brasil muita gente que não fala sobre isso. A ditadura escondeu muitas histórias de nós que a gente tem que procurar saber. Porque, se você sabe que já aconteceu antes uma tentativa e ela fracassou, você vai ter mais ânimo de lutar quando essa tentativa está acontecendo de novo. E agora é muito mais petróleo envolvido. Tá? Então, obrigada, gente.